Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias e nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira passada, eu celebrei meus 20 anos de sacerdócio. E na sexta-feira foi o dia de oração pelas vocações sacerdotais, o dia de oração pelos sacerdotes, dia do Sagrado Coração de Jesus. E a igreja toda rezou pelos seus ministros. E hoje nós celebramos a memória de São Barnabé, um apóstolo, um daqueles que caminhou com Jesus e ouviu do próprio Jesus a palavra da salvação. Palavra esta que Jesus mandou anunciar da mesma forma que eles a receberam e dela experimentaram. Estou a dizer isto porque nesses 20 anos de padre que eu vivi, estou vivendo, já entrei na casa do 21, a experiência que eu tive com a palavra de Deus é uma experiência que foi aos poucos fazendo crescer cada vez mais. Eu digo para vocês que tanto os apóstolos quanto todos os homens que foram encarregados de ser os portadores, os anunciadores da palavra, são tidos como vasos de barro, vasos de argila, cheios de fragilidade. Porque Deus não chamou os anjos para anunciar o Evangelho, Ele contou com os homens para anunciar o Evangelho. E a diferença de um vaso para outro, porque tem vaso que recebe a porção de graça, mas não se aproveita dessa graça para si mesmo, simplesmente a comunica. E ai se não fizer isso, mas aquele que se aproveita da graça, ele cresce com ela. Assim era o que Jesus queria dos seus apóstolos e assim é o que Jesus quer de cada um de nós. Se nós recebemos a graça de Deus, nós devemos ter um profundo respeito para quem o deu e, sobretudo, nós mesmos vivê-la intensamente e profundamente. Aí é que faz a diferença. Por isso que Jesus vai dizer aos discípulos, no seu envio, quando ele estava enviando-os a anunciar a boa nova, para que eles fossem completamente desapegados e que não carregassem muita coisa, para que estivessem livres para anunciar a palavra, para que estivessem tranquilos, aonde os ouvintes pudessem ver neles essa disposição e essa liberdade. E todo aquele que se apropria do bem que não lhe pertence ou que tem interesse nestas coisas, desfigura o conteúdo que ele está anunciando. E é esse
a atenção que eu chamo para mim e para todos aqueles que têm a função de anunciar a palavra da salvação, que é a palavra da vida, que é a palavra que cura, que é a palavra que restaura. Nesse sentido, meus amados irmãos e irmãs, o meu bispo dizia que todo padre é um cano enferrujado. Aliás, todo padre não. O padre pode ser um cano enferrujado, mas a água que passa por ele, a água viva que passa por ele, traz salvação a todos aqueles que a desejam. Então eu faço um convite para que não olhem para a fragilidade dos ministros, mas olhem para a graça de Deus que lhe foi confiada. E busque esta graça. Olhe para ela. Porque os sinais da graça de Deus é bem evidente. Jesus coloca neste evangelho, né? Curar, libertar, expulsar o mal, dar a liberdade, trazer de volta a vida. É o que essa graça faz. E é essa graça que traz aos ouvintes salvação, que traz aos ouvintes uma vida nova, uma vida plena, cheia da graça de Deus. Porque a boa nova consiste nisso, em nós tomarmos consciência de que Deus nos ama, de que enviou o seu Filho, cuja entrega, cujo derramamento do seu sangue foi salvação para nós, foi perdão para os nossos pecados e que sua ressurreição foi vida para sempre. Porque Ele não nos chamou para a morte, nem para a frustração, mas nos chamou para a vida, e vida em plenitude. E é essa vida que atrai todo o coração humano. E todos aqueles que desejam a salvação, que desejam vida, vão encontrar no Evangelho essa vida. Por isso, o apóstolo é aquele que anuncia esta vida, comunica esta vida, faz com que as pessoas a experimentem. E essa experiência de receber o anúncio da palavra leva a uma atitude de aceitação, de acolhida da palavra. E a acolhida da palavra produz vida na pessoa e essa vida vai se tornando cada vez mais plena. Por isso que o nosso ser cristão é continuamente um crescer na direção de Deus. É um continuamente avançar. E um continuamente também se desprender de si mesmo e de tudo que nos aprisiona. Barnabé encontra nessa comunidade que ele foi visitar esse povo, um povo fervoroso, um povo cheio de sabedoria, cheio de conhecimento de Deus e de vida também. Tanto que foi nesta comunidade que nós recebemos o nome de cristãos. Eles foram chamados de cristãos, quer dizer, outros cristos. Aqueles que não só acreditam no Cristo, mas vivem como Cristo viveu. Porque tem aqueles que só acreditam no Cristo, mas não vivem a vida que Cristo trouxe. Aquela comunidade não. Ela acolheu o Cristo, acreditava no Cristo e vivia a vida nova do Cristo. Por isso ali eles receberam o nome de cristãos. Quer dizer, outros cristos. E é isso que nós somos chamados a ser. Outros cristos no meio desse mundo. Principalmente nos dias de hoje. Onde os desafios são grandes, né? São imensos, mas a força da palavra de Deus, a força da salvação de Deus é maior que tudo isso. Por isso não ter medo. Ao contrário, acolher essa graça e colocá-la em prática, como aquela comunidade cristã o fez. Nesse sentido, meus amados irmãos e irmãs, não desanimemos com as dificuldades. Ao contrário, enfrentamos-las, como a igreja enfrentou desde o princípio, como o nosso próprio fundador, Jesus Cristo, enfrentou as dificuldades. Então não reze para que Deus as livre. Sim, devemos rezar, mas também, acima de tudo, devemos enfrentá-la com a nossa fé. Devemos enfrentá-la com a nossa vida entregue a Deus. Porque essa vida entregue a Deus é que faz a diferença. É que dá o sinal diferencial nessa comunidade. E a comunidade cristã não é uma comunidade que vai ao bel prazer da cabeça de cada um. Essa comunidade cristã, ela é regida pelo Espírito Santo.
É Deus quem rege a comunidade. É Deus quem rege a igreja. E a igreja é conduzida pelo Espírito e, conforme a necessidade dessa igreja, o Espírito Santo vai convocar pessoas e enviá-las. Assim nós encontramos no trecho da primeira leitura o envio de Paulo e Barnabé para a missão que Deus havia reservado. Se o Espírito Santo chamou você para uma missão, vá. E a igreja, ela que é mãe, cuida bem dos seus filhos, sempre está enviando pessoas para anunciar o Evangelho. E ordenando homens para que sejam esse ministro da graça, esse comunicador da salvação que vem de junto do Senhor. Que o Espírito Santo, hoje e sempre, seja o nosso consolo e a nossa fortaleza e a nossa força. Porque cremos em Deus, cremos em Jesus, aceitamos a sua salvação, aceitamos o seu amor e por isso vivemos a nossa fé. Que esse altar, onde vamos colocar o pão e o vinho, para se tornar no corpo e o sangue do Senhor, também nos faça um corpo junto com Ele, aonde expresse a vida dEle e a salvação que Ele trouxe. Que assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.